Na Rádio Bandeirantes Jornal, gente, direto de Londres, Felipe Killing, e uma greve que está complicando a vida do morador da cidade, né, Killing? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, viu? É a maior greve ferroviária em mais de 30 anos e o Reino Unido é um país que depende muito do transporte público. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, a média era de 1 bilhão e 700 milhões de viagens por ano nas ferrovias do Reino Unido. Mesmo durante a pandemia, com algumas restrições, no último ano foram quase 1 bilhão de viagens. E o metrô de Londres também entrou em greve hoje. 2 milhões de passageiros utilizam o metrô da capital. Os sindicatos pedem melhores condições de trabalho, são contra algumas demissões e principalmente um aumento salarial. E por aqui a iniciativa privada que controla os trens. Existe um sistema um pouco híbrido, o governo tem alguma participação, mas essa é uma negociação entre os sindicatos e as empresas que afirmam que durante a pandemia perderam muito dinheiro pela falta de passageiros e mesmo depois, após o fim das restrições, não conseguiram ter o mesmo nível de passageiros pré-pandemia. Isso porque acelerou um processo, a Covid-19, que é trabalhar em casa. Tem bastante gente ainda trabalhando em casa. Só que esse é um sindicato muito forte, que tem muitos poderes e que conseguiu importantes avanços ao longo dos últimos anos. Para se ter uma ideia, um maquinista por aqui ganha algo em torno de 5 mil libras por mês, dá mais de 30 mil reais. Enfermeiros e professores ganham a metade disso. E outros sindicatos estão de olho também de como será essa negociação, porque essa greve dos ferroviários expõe um problema maior no Reino Unido. O custo de vida está muito alto, a inflação está nas alturas e os salários não estão acompanhando. Enfermeiros e professores fizeram greve no final de semana no centro de Londres e dizem que, se também não tiverem um reajuste salarial, vão entrar em greve. A situação política por aqui está bastante complicada, mas a financeira principalmente, porque o salário não está conseguindo acompanhar o aumento dos preços por aqui. É informação que acho que muita gente não sabia, viu, Killing? 5 mil libras aí, para quem trabalha no sistema ferroviário aí. É privado ou é público essa gestão ferroviária aí? É pública ou é privada, Killing? É um sistema híbrido, Pedro, mas são as empresas que fazem o controle, né? O governo ainda subsidia algumas coisas, é dono do transporte público, das ferrovias, mas são empresas que fazem o controle. São 3 empresas que fazem o controle. E são essas empresas que estão negociando com os sindicatos. Elas dizem que perderam muito dinheiro durante a pandemia, mas o governo afirma que durante a pandemia deu 16 bilhões de libras para manter o sistema funcionando. Então é uma negociação um pouco complexa, porque os ferroviários pedem um aumento de 7%. As empresas afirmam que podem oferecer 3% na condição deles autorizarem a modernização, porque qual que é o processo que essas empresas querem fazer? Modernizar, colocar mais máquinas e, evidentemente, tirar alguns funcionários. Isso vai gerar demissões e os sindicatos não querem. O que dá para perceber é que as partes estão muito distantes de um acordo e isso certamente vai resultar em mais greve pela frente. E você vê que é interessante, né, Pedro? Muda o lugar, a discussão é muito semelhante, não é? Acho que o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes deve ter se lembrado de várias negociações salariais, de categorias aqui também no Brasil, que tem semelhanças com o que acontece agora em Londres, como nos conta o Felipe Killing. Killing, quando a gente ouve, né, que hoje essa cifra que você nos trouxe, do salário, por exemplo, de um maquinista, de um operador, eu queria que você desse também alguns exemplos de quanto custa hoje viver no Reino Unido, porque a gente compara coisas diferentes, né? Esse salário aqui no Brasil dá pra gente fazer a festa. Aí, dá alguns parâmetros pra gente, de aluguel, transporte público, uma refeição fora de casa, quanto é que se gasta, Killing? Thais, eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, porque, claro, eu trago esses valores e faço a conversão, mas as pessoas aqui gastam em libra, é importante a gente trazer para a realidade. Mas, por exemplo, uma casa de 2 quartos em Londres, você vai gastar de aluguel, em média, 2 mil libras, mais contas que estão subindo, energia, gás. O imposto é muito alto aqui também, é de acordo com quanto você ganha. Mas se você ganha mais de 50 mil libras por ano, que é o caso desses maquinistas, eles pagam 40% de imposto. Para você comer fora de casa hoje, uma média, num restaurante popular, você vai gastar aí umas 15 mil libras. Então, uma família, juntando o homem e a mulher, para viver ali no limite, mas um pouco confortável, contando os filhos,
tem que ter aí uma renda de umas 5 mil libras o casal, se os filhos já estiverem em escola e não em creche, porque a creche aqui não é pública, ao contrário das escolas. Então uma creche é super cara aqui, e eu tenho sentido isso porque meu filho vai para a creche. Mas uma média de um casal para viver em Londres, numa casa com 2 quartos, 3, 2 crianças, tem que ter aí uma média de umas 5, 6 mil libras a renda da casa. A refeição aí, o Killing falou 1.000 libras, mas acho que ele quis dizer 15 libras, né? 15 libras, desculpa, 15 libras. Eu falei 1.000 libras, são 15 libras. Eu nunca fui para Londres, né, Killing? Mas quando eu estudei uma vez aí para ir, li um pouco sobre o transporte público aí, é separado por zona, né? O metrô aí. Isso. É mais ou menos assim que funciona. O valor da tarifa depende de onde você vai andar no transporte público, não é? Isso, existem vários sistemas, mas Londres é dividida por zonas, né? Então tem a zona 1, que é ali bem no centro da cidade, 2, 3, 4, 5, 6. Então se você sai da zona 6 e vai para a zona 1 no centro, você paga mais do que se você sair da zona 1 e ir para a zona 2. Existe também a opção de você comprar o bilhete do dia, né? Então você vai pagar pouco mais de 10 libras e vai ter a opção aí de usar todos os transportes públicos de Londres em todas as zonas. Mas aí depende também de qual viagem você vai fazer. Mas se você mora na zona 2, só vai até o trabalho e volta, é um metrô, aí vale mais a pena você comprar a passagem. Existem várias opções. O transporte público por aqui é fantástico. A linha ferroviária mais antiga do mundo é aqui, o metrô mais antigo do mundo é aqui. Em Londres são mais de 400 quilômetros de linhas de trem, são mais de 12 linhas, várias estações, um transporte público integrado. Então essa é uma estação de trem que tem ponto de ônibus, então a pessoa sai aqui da estação, pega o ônibus para ir para qualquer lugar. No centro também é um transporte público integrado, mas é caro, não é barato o transporte público por aqui. Tá aí, problema na linha 9 Esmeralda, então, em Londres hoje. Aqui em São Paulo não tem problema na linha 9 Esmeralda hoje. Olha que diferença, Felipe Killing, tá vendo só? Exato. A gente tem que levar, acho que, em consideração essa greve dos ferroviários de um problema maior que está começando a efervescer aqui, que é o custo de vida, que é a inflação, e mais greves de outros setores vão aparecer, e esse é um problema que talvez acabe acontecendo em outros países também. Valeu, Killing. Bom trabalho aí pra você hoje, hein? Sem rodar de metrô aí, porque não tem metrô em Londres. Mas vamos torcer por notícias melhores aí nos próximos dias. Um abraço, viu? Bom trabalho. Combinado. Valeu, abração. Rede Bandeirantes de Rádio.